A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Traga ao seu coração os mares calmos da emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar. Procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. Traga ao seu coração os mares calmos na emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar. Procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos.
A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz a abundância tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia, sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Com esse pequeno trecho da fala de um personagem de Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, de 1940, nós trouxemos essas reflexões que para nós parecem tão atuais. Ao mesmo tempo em que cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, bem-vindos a mais um programa pensado com muito carinho para todos nós, a respeito dos acontecimentos humanos, daquilo que nos toca profundamente a existência, dos aspectos que nos ferem às vezes profundamente a alma, mas que no fundo nos trazem grandes ensinamentos. Hoje, a nossa proposta é que a gente possa pensar sobre essa experiência do confinamento, essa experiência que todos nós fomos convocados a viver, esse isolamento, esse distanciamento social. O que essa experiência pode nos ensinar? O que ela tem a nos mostrar? Então, através de algumas leituras e pensamentos e reflexões, a gente vai se propor, nesse momento, a pensar sobre essa experiência e o que ela tem a nos dizer. Mas antes, me permita relembrar um fato. No dia 23 de junho de 2018, nos preparávamos todo o planeta para vivenciar o grande espetáculo chamado a Copa do Mundo. Mas eis que naquele instante um fato desviou por algum momento e algum tempo os olhares de todos aqueles que se encontravam compenetrados e envolvidos nas atividades desportivas. Um grupo pequeno de 12 meninos, com idades entre 11 a 16 anos, juntamente com um técnico bastante jovem, de 25 anos, saíram para comemorar o aniversário de um deles, que faria então 17 anos. E ali naquela pequena província chamada de Tan Luang, na Tailândia, após uma partida de futebol, resolveram passear um pouco, banhar-se, porque ali havia alguns riachos, estava um dia de calor, e aqueles meninos então estacionam as suas bicicletas e ficam por ali, brincando, conversando, tomando um lanche que haviam levado naquela tarde para usufruírem após a partida de futebol. Mas eles que são surpreendidos por uma forte chuva. E eles começaram a perceber que as águas começavam a aumentar o volume muito rapidamente. E quando se deram conta, não havia como saírem daquela situação. Não sabiam nadar. Mas estavam próximos à entrada de uma caverna, na base de uma das montanhas daquela região. E aí adentraram. Só que as águas começaram a invadir o interior da caverna. E sem saída, aquele grupo jovem viu que a solução era adentrar cada vez mais na caverna em busca de se salvarem de um possível afogamento. E então entraram caverna dentro, uma caverna que tinha uma profundidade de mais ou menos 1 quilômetro da terra e mais ou menos 2,5 quilômetros de profundidade. Era um verdadeiro labirinto, alguns trechos mais estreitos, outros mais fundos, outros mais altos,
E aí, na tentativa de sobreviverem, eles buscaram uma parte mais alta dentro da caverna, na tentativa de que ali pudessem de repente esperar o volume de água baixar. Mas não foi o que aconteceu. As chuvas continuaram e cada vez mais a caverna foi sendo invadida pela água. Os pais, naquele dia, aguardaram o retorno dos seus filhos e isso não aconteceu. Eis que começa uma grande mobilização para tentarem resgatar aqueles meninos ou procurarem saber o que havia acontecido. Em resumo, aquele grupo de meninos, acompanhado do seu treinador jovem de 25 anos, ficaram presos na caverna por quase 10 dias. Alguns haviam levado algumas pequenas lanternas, um pouco de alimento de lanche que tinham levado naquela tarde. Mais nada. Mas esse grupo de 13 jovens deram uma lição para a humanidade. Porque esses meninos conseguiram sobreviver não só através do grande arsenal humano, tecnológico de equipamentos que foi constituído à frente da caverna para que pudesse salvaguardar a vida desses meninos, mas sobretudo aspectos que estavam muito mais relacionados à maturidade emocional e, por que não dizer, espiritual desses meninos e desse treinador. Houve um instante em que a comida já não dava mais e eles se alimentaram somente de água que pingava no interior da caverna. Após as entrevistas, durante as entrevistas que se sucederam após o resgate, esses meninos foram dando lições para toda a humanidade. Naquela época, naquele ano, 2018, a humanidade se viu dividida. De um lado, a alegria por contemplar e desfrutar de um dos maiores espetáculos da Terra, até então, a Copa do Mundo, que mobiliza tantos países, e reúne tantos povos. Mas também naquele período a humanidade inteira parou e orou por esses meninos. E foi uma experiência, no mínimo, intrigante. Porque os médicos ficaram surpresos que no instante em que foram resgatados, o estado de saúde, sobretudo mental, que esses meninos apresentavam, reuniu um grupo de elite mundial de mergulhadores voluntários para que pudessem pensar estratégias para salvar esses meninos. 90 deles, entre eles países como o Reino Unido, Estados Unidos e da própria Tailândia. Os 2 mergulhadores que encontraram esses meninos eram do Reino Unido. E em entrevista à imprensa na época e depois, a partir do documentário, eles trouxeram detalhes desse encontro e disseram o quanto chamou a atenção deles e os sensibilizaram o comportamento desses meninos. Ao chegar lá, diziam eles não demonstraram euforia, desequilíbrio, choro, mas nos recepcionaram com um sorriso no rosto e numa atitude de completa humildade de gratidão. Colocaram as mãos justapostas na região do coração e nos reverenciaram com gratidão. Mas além disso, diziam os mergulhadores, eles apresentavam serenidade. Eram rostos infantis que demonstravam uma serenidade diante de uma situação tão inadequada, de uma situação que era de tanta penúria, dizia ele. A caverna era escura, quente,
cheirava mal. Eles não tinham um alimento e o oxigênio que lhes restava era muito pouco. Era cerca, dizia ele, de 35% de oxigênio. Se talvez demorássemos mais, eles pudessem não ter condições de sobreviver. Mas o mais interessante é que grandes atitudes se passaram ali dentro. O treinador, que era o mais velho do grupo até então, com 25 anos de idade, era um ex-monge budista. E foi o suficiente para ser providencial nesse momento tão difícil na vida daqueles meninos. Porque durante aquela experiência, aquele treinador manteve os meninos conectados com o sentimento de esperança. Fazia com eles períodos prolongados de meditação para que não se deixasse envolver pelo medo. E ainda ensinava-lhes técnicas para que pudessem usar o seu pensamento a favor de si mesmos. Então, uma das crianças relatava, por exemplo, que quando batia a fome, ele exercitava de uma forma o seu pensamento para não pensar em comida, porque ele sabia que potencializava ainda mais o seu desconforto físico. E aí ele dizia que através da meditação fazia com que eles poupassem energia física, energia psíquica e se mantivessem serenos. Do lado de fora, uma multidão de milhares de pessoas voluntárias, desde aqueles que faziam alimento, desde aqueles que serviam, aqueles que formavam tendas, que seguravam lanternas, que cavavam cavernas paralelas para que pudessem resgatar os meninos, trabalhavam diuturnamente sem perder a esperança. No documentário, uma das chefes da operação, uma das comandantes que viera dos Estados Unidos, falava emocionada e dizia a ela: essa cultura, a cultura desse povo é uma cultura linda que nos emociona, porque eles trabalhavam sem perder a esperança em nenhum momento. Diziam as crianças que o pouco alimento que lhes restava do lanche que haviam levado para aquele jogo, na maioria das vezes o treinador recusava-se a se alimentar para que pudesse sobrar comida para os 12 meninos, perdão. E aí, ele deixando de se alimentar, dava oportunidade para que as crianças pudessem se alimentar melhor. E os médicos constataram isso quando perceberam, por exemplo, que o treinador era o mais debilitado de todos. Essa experiência desses meninos presos na caverna, na Tailândia, nos deram grandes e importantes lições. A primeira lição, a da serenidade. Nenhuma angústia, nenhum medo. Diziam os mergulhadores do Reino Unido, eles apresentavam rostos serenos. Foram tirados um a um. Cada criança retirada da caverna levava em média 3 horas para saírem de dentro da caverna. Não era possível retirarem todos ao mesmo tempo. Então, às vezes, se sucediam que era tirado naquele dia 2, 3, mas os que ficavam permaneciam em serenidade. Dizia o mergulhador que não interferia na escala ou na escolha de quem sairia primeiro. Eles decidiam entre eles. Uma segunda lição que esses meninos nos ensinaram diz respeito à esperança. Os 9 dias em que estiveram naquela caverna escura, com pouca comida, só tomando a água que caía daquela caverna, e mesmo assim não lhe faltaram esperança. Quando os mergulhadores entraram na caverna, um deles tinha um papel à prova d'água e
perguntou se gostariam de escrever alguma mensagem, alguma carta para os seus pais. E todos eles, nas suas cartinhas, falavam frases encorajadoras para os seus pais. Um deles dizia: mãe, prepara minha festa de aniversário, guarda meu bolo, que já já estarei com vocês. Outro dizia: vó, prepara aquele torresmo com molho que tanto gosto, que já já estarei com vocês, porque eu estou com muita fome. O treinador escreveu uma carta para os pais das crianças dizendo: não se preocupem, eu cuidarei muito bem dos filhos de vocês. Me perdoem por ter causado essa dor e essa preocupação, mas eu prometo que cuidarei de cada um deles da melhor forma que puder. Era um exemplo de esperança daquele povo tailandês que tem um exercício religioso pautado no desprendimento, na gratidão, mas sobretudo na fé e na esperança. Mas também eles nos deram uma terceira, aliás, importante lição que diz respeito à solidariedade. Lá na caverna, eles podiam dividir de forma equânime o pouco de comida que lhes restava. E do lado de fora, aquela grande nação deu um exemplo grandioso de solidariedade, mas também grandes povos do planeta também deram. Porque vieram pessoas especialistas nas diversas regiões do planeta para prestarem solidariedade, para prestarem aquilo que tinha de melhor para oferecer. Quantos gestos bonitos de solidariedade a gente presenciou naquele momento. Todo o planeta parou para orar por aqueles meninos. Mas também tivemos uma outra lição. Poderíamos destacar que seria uma quarta importante lição, que era da gratidão. Como nós comentamos no início, chamou a atenção dos mergulhadores a postura de gratidão daqueles meninos. E muito emocionado, o mergulhador dizia: eu jamais vi isso em nenhum lugar. Eles podiam estar apavorados, podiam nos receber eufóricos, com choro, implorar para que os tirássemos dali logo, o mais rapidamente possível, porque as condições eram tão inadequadas, eram tão desfavoráveis. Mas não, a atitude era de gratidão. Gratidão por terem os encontrado, gratidão por terem se esforçado, arriscado a vida deles para resgatarem aquelas crianças. Do lado de fora, um enorme sentimento de gratidão daqueles pais, daquelas mães que permaneciam dia e noite do lado de fora, em oração e em gratidão, por aqueles desconhecidos que estavam ali arriscando a vida para salvar a vida daquelas crianças. Joana de Ângeles nos diz no seu livro Psicologia da Gratidão que a gratidão é um sinal de amadurecimento psicológico e espiritual do ser e que deve estar presente em todos os momentos e circunstâncias de nossas vidas, não apenas nos momentos felizes, mas também nos momentos de dificuldade. Nesse período tão desafiador que nós vivemos, que exige de nós que possamos extrair aquilo que em nós existe de mais forte, de mais firme, a lembrança da experiência desses meninos nos conecta com a necessidade de exercitarmos esses pilares, esses grandes pilares da serenidade, da esperança, da solidariedade e da gratidão.
temos observado alguns movimentos que nos falam dessas ocorrências. São pessoas que, mesmo diante das privações materiais ou estando reclusas, descobrem alternativas e estratégias para levar socorro às pessoas necessitadas, às pessoas que precisam muito mais do que nós, do que elas. E abrem esses canais de solidariedade e de ajuda àqueles que precisam. Há pessoas que descobrem dentro de si oportunidades de exercitarem a esperança e a serenidade. Eis o grande desafio. Algumas pesquisas já começam a serem desenvolvidas e já se sabe, por exemplo, que os efeitos nefastos do enclausuramento, do isolamento social, ele é diminuído quando você passa a desenvolver atitudes de solidariedade. O exercício da compaixão faz com que atenue-se os efeitos tão negativos dessa privação. O que está privado da liberdade é uma experiência muito sofrida para todos nós. Porque nós somos seres essencialmente voltados para a liberdade, para a capacidade de exercer em plenitude os nossos anseios, as nossas vontades. Então, estar privado do nosso direito de ir e vir, estar privado do nosso exercício de estar livres, é muito penoso, causa muito sofrimento emocional, psicológico. Mas encontrar um sentido dentro dessa experiência dolorosa, encontrar esse sentido especialmente na prática da caridade tem um efeito muito positivo. E olha que interessante, Joana de Ângeles, no seu livro Encontro com a Paz e a Saúde, vai nos dizer que a busca da autoiluminação pode assemelhar-se ao esforço exercido durante a contemplação das águas de um rio, que fluem contínuas na direção do mar ou do oceano, onde se mesclam. Absorta na observação da corrente, a mente consciente perde-se no esvaziar de pensamentos para acalmar-se, transmitindo paz. O encontro das diferentes águas sempre se dá através de um choque. O mesmo ocorre no momento da autoiluminação, que pode ser afligente, dolorosa no começo, como Saulo às portas de Damasco, em pleno deserto visitado por Jesus, ou suave e doce, como a experiência do príncipe Siddhartha Gautama à sombra da árvore Bodhi, a figueira. O indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, seja um vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina, diz Joana, em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Esse fenômeno é resultado de tendências universais, resultantes do processo da evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. Então, Joana de Ângeles vem nos falar que esse exercício de compaixão já nos fala de um amadurecimento psicológico, no desabrochar de um desenvolvimento moral. E que, ao exercício dessa compaixão, quando nós saímos do nosso próprio mundo e vamos na direção do outro levar alento, nós somos os primeiros a nos beneficiar e a nos auto-iluminar. Sabemos que essas experiências não são fáceis de serem administradas. Para muitos parece tão novo, tão assustador, tão amedrontador. Somos visitados, invadidos por esses sentimentos de angústia, de ansiedade, que vêm, que vão, como essas experiências de ondas que nos invadem o ser e parecem
nos arrastar o sentimento de esperança, a própria serenidade. Mas eis o convite para que a gente possa exercitar mais do que nunca essa fé que precisa ser alimentada diuturnamente. A esse respeito, nós trazemos uma mensagem do livro nada mais e nem tão oportuno como o livro de Emmanuel chamado Coragem, escrito também por outros espíritos. Mas nessa mensagem, Emmanuel traz como título 2 dificuldades e diz: imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportemo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhes a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que a apresentem. Um náufrago faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução de problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos. Lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem tesoures paciência. Aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipite nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarcere nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Assim termina a mensagem profunda e tão bonita de Emmanuel, que traz uma mensagem que faz tanto sentido nos dias de hoje. Que possamos então pensar nessas mensagens de Emmanuel, onde nos fala que toda experiência de sofrimento, sobretudo aquelas que não provocamos, todas essas experiências são convites para a nossa própria ascensão, porque nós sempre haveremos de aprender alguma coisa. Lembremos que, frente a tantos desafios, mais uma vez, não estaremos sozinhos. Jesus haverá de estar à frente, nos iluminando os caminhos, dando-nos força, coragem e ânimo para continuar nessa caminhada, nessa trajetória em direção à luz. Que essas palavras, que essas mensagens de hoje possam trazer e fazer sentido
ao coração de vocês. Possa, como nós sempre dizemos, encontrar eco, ressonância profunda na alma de todos. Agradeço mais uma vez a atenção e a oportunidade de estarmos aqui juntos, lembrando que pode entrar em contato com a equipe da rádio e da TV Brasil Espírita, sugerindo temas, dando sugestões de assuntos que nós podemos trazer aqui para estar conversando à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho do querido Mestre Jesus. Muita gratidão pela paciência e atenção de todos. Até a próxima oportunidade.